Existe uma decisão que você toma todos os dias. Ela não aparece na sua agenda, não exige assinatura, não pede autorização. E mesmo assim, ela molda absolutamente tudo. Seus resultados, suas relações, sua energia, sua identidade. O mais curioso, você quase nunca percebe que está escolhendo. A maioria das pessoas acredita que reage às circunstâncias, ao humor do dia, ao comportamento dos outros, às oportunidades que aparecem ou não aparecem. Mas a verdade é mais desconfortável. Antes de qualquer ação, antes de qualquer palavra, antes de qualquer justificativa, existe uma escolha invisível acontecendo dentro da sua mente. E é essa escolha que define se você cresce ou se apenas repete. Einstein dizia que não podemos resolver um problema com o mesmo padrão mental que o criou. O que ele não dizia explicitamente, mas demonstrava com a própria vida, é que o padrão mental é uma escolha diária. Não um dom, não um talento, não uma sorte genética, uma escolha. E aqui começa o ponto que pode mudar sua perspectiva. Você não escolhe apenas o que fazer. Você escolhe como interpretar. Você escolhe onde focar. Você escolhe o significado que dá às situações. E essa escolha é tão automática que parece destino. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma dificuldade. Um erro no trabalho, uma crítica, um fracasso, uma porta fechada. Para uma, aquilo vira confirmação de incapacidade. Para outra, vira informação. A situação é idêntica, o impacto não. O que muda? A escolha interna, a interpretação, o diálogo mental. E é aí que a maioria perde o controle sem perceber. Porque ninguém ensina que o primeiro movimento não é externo, é cognitivo. A vida não começa na ação. Começa na leitura que você faz do que acontece. E essa leitura é treinável. Só que quase ninguém treina. A maior parte das pessoas passa anos fortalecendo um padrão invisível. O de reagir no piloto automático. Acorda já assumindo que o dia será difícil. Interpreta qualquer obstáculo como prova de injustiça. Lê a atitude dos outros como ataque pessoal. E assim, dia após dia, reforça uma escolha que parece involuntária, mas não é. Existe uma diferença brutal entre quem evolui e quem estagna. Não é inteligência, não é oportunidade, não é contato. É consciência da própria escolha mental. Quem evolui percebe o momento exato em que pode decidir diferente. Quem estagna acredita que não tem opção. E essa crença é, ironicamente, a própria escolha. Pare por um instante e pense. Quando algo dá errado, qual é sua primeira reação mental? Culpar, reclamar, comparar, se justificar ou aprender? Essa resposta revela mais sobre seu futuro do que qualquer planejamento estratégico. Porque planejamento sem padrão mental adequado vira frustração acumulada. Metas não sustentam uma mente que escolhe interpretar tudo como limitação. E aqui está o ponto que quase ninguém gosta de ouvir. Você pode não controlar o que acontece, mas controla o significado que atribui. E significado cria emoção, emoção cria comportamento. Comportamento cria resultado. O ciclo começa na escolha invisível. Einstein passou anos sendo ignorado. Suas ideias eram consideradas improváveis, ousadas demais, até absurdas. Ele poderia ter interpretado isso como sinal de inadequação. Poderia ter recuado, poderia ter buscado validação externa. Mas escolheu interpretar resistência como parte do processo de inovação. Ele não reagia ao julgamento imediato. Ele escolhia sustentar a própria visão. E é isso que diferencia um pensador de um repetidor. A escolha diária é simples na teoria e desafiadora na prática. Você será vítima das circunstâncias ou responsável pela sua interpretação? Essa pergunta não é filosófica, é estratégica, porque quando você assume responsabilidade pela interpretação, você assume poder. E poder não significa controle absoluto do mundo externo. Significa controle da resposta interna.
A maioria vive esperando que o mundo mude para então se sentir motivada. Mas motivação não nasce do ambiente. Nasce da escolha de agir apesar do ambiente. E aqui surge uma provocação. Quantas oportunidades você já deixou passar, não por falta de capacidade, mas por ter escolhido acreditar que não era o momento? Quantas conversas importantes você evitou por ter escolhido interpretar o desconforto como ameaça em vez de crescimento? Quantos projetos ficaram no papel porque você escolheu dar mais peso ao medo do que à possibilidade? Percebe como a escolha é constante? Ela acontece no micro, no detalhe, no pensamento rápido que antecede a decisão maior. E quanto mais você repete um padrão, mais automático ele se torna. Até parecer personalidade, mas muitas vezes não é personalidade. É hábito mental consolidado. A boa notícia? Se foi construído por repetição, pode ser reconstruído pela mesma via. Consciência, interrupção, nova escolha. Parece simples, e é, mas não é fácil. Porque exige vigilância interna, exige pausar antes de reagir, exige perguntar: essa interpretação me fortalece ou me limita? E talvez você esteja pensando, mas isso não é ser positivo demais? Não. Não é sobre ignorar problemas. É sobre escolher uma postura que aumente sua capacidade de resposta. Realismo sem responsabilidade vira pessimismo. Otimismo sem ação vira ilusão. O ponto de equilíbrio está na escolha consciente da narrativa interna. E aqui está algo que quase ninguém fala. A escolha diária também molda sua identidade. Você não vira confiante quando o resultado aparece. Você vira confiante quando escolhe agir antes da certeza. Você não vira disciplinado quando sente vontade. Você vira disciplinado quando escolhe agir mesmo sem vontade. Identidade não é descoberta. É construída pela repetição da escolha certa, especialmente quando é desconfortável. E esse é o momento decisivo. Porque evoluir exige escolher o desconforto produtivo em vez do conforto improdutivo. Escolher estudar quando seria mais fácil distrair-se. Escolher conversar quando seria mais fácil evitar. Escolher assumir erro quando seria mais fácil culpar. Cada pequena escolha reforça um padrão. E o padrão define o destino. Pode parecer dramático, mas não é. É cumulativo. Pequenas escolhas diárias acumuladas por meses criam uma diferença que parece sorte para quem observa de fora. Mas por dentro foi escolha. E aqui está o clímax, que talvez mude sua forma de enxergar tudo. Você não está esperando uma grande oportunidade. Você está esperando escolher diferente. A oportunidade muitas vezes já existe. O que falta é a decisão de interpretar desafio como treinamento, falha como feedback, crítica como ajuste. Se você começa amanhã escolhendo conscientemente sua interpretação, seu padrão começa a mudar. E quando o padrão muda, suas ações mudam. Quando suas ações mudam, seus resultados mudam. Não por milagre, por coerência. A vida responde ao padrão que você sustenta, não ao desejo que você declara. E talvez a pergunta mais importante seja: qual escolha você está reforçando hoje? A de crescer ou a de se proteger? A de aprender ou a de justificar? A de agir ou a de esperar? Não existe neutralidade. Não escolher conscientemente é escolher inconscientemente. E escolhas inconscientes tendem a repetir o passado. Se você quer algo diferente, precisa começar na origem, no pensamento inicial, na narrativa silenciosa que surge antes da reação. Observe-a, questione-a, reescreva-a, porque é ali que seu futuro começa. E se essa reflexão fez sentido para você, se em algum ponto você percebeu um padrão que precisa mudar, comenta aqui embaixo qual escolha você decide fazer a partir de hoje. Eu quero saber. Compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso agora. E se você quer continuar desenvolvendo um padrão mental que realmente impulsiona crescimento, se inscreve no canal e ativa as notificações.
Porque toda semana tem conteúdo para fortalecer a única coisa que realmente define seu destino: a forma como você escolhe pensar. E agora, antes de sair, deixa o like. Pode parecer um gesto simples, mas assim como tudo o que falamos aqui, pequenas escolhas constroem grandes resultados. A sua começa agora.